Manifestantes em meio a gás lacrimogêneo lançado pela polícia, protestos em todo o país desafiando toques de recolher e um presidente ameaçando colocar o exército nas ruas. Em países que frequentemente recebem críticas do EUA por políticas repressivas, boa parte da cobertura da imprensa e da repercussão em redes sociais parece aproveitar o momento para mostrar como os protestos em massa viraram o jogo contra Washington. O jornal estatal chinês Global Times contrapõe a resposta do EUA aos protestos contra a morte de George Floyd ao apoio anterior de Washington aos manifestantes de Hong Kong, lembrando aos leitores que políticos do EUA descreveram os atos em Hong Kong um belo sinal de democracia. O editor-chefe do jornal, Hou Xijin, escreveu que o caos em Hong Kong durou mais de um ano e as forças militares não foram enviadas. No entanto, após apenas 3 dias de caos em Minnesota, Trump levantou publicamente a possibilidade de o uso do poder de fogo e disse que forças militares poderiam ser empregadas. Mais recentemente, há pouco mais de um ano, o território passou por tumultos generalizados graças a planos de Pequim de impor uma nova lei de segurança, o que gerou temores de que os moradores de Hong Kong poderiam perder direitos. Em um tópico, os usuários fazem piadas sobre o presidente do EUA, Donald Trump, ter se abrigado em um bunker da Casa Branca, no dia 29 de maio, em meio aos protestos. Você é um presidente eleito pelo voto popular, porque tem medo do seu povo, diz o comentário de um usuário com quase curtidas. Poucos países têm relações tão tensas com o EUA quanto o Irã, um país em descompasso com Washington desde a Revolução Islâmica de 1979 e sujeito a duras sanções impostas por Washington. Logo depois que os protestos por George Floyd começaram no EUA, a agência de notícias Fars do Irã publicou um comentário pedindo ao presidente Trump que cumprisse as obrigações americanas sob o direito internacional de proteger suas comunidades negras. Os EUA repreendem outros países por supostas violações de direitos humanos, aponta o artigo, mas se recusam de forma consistente e deliberada a reconhecer e abordar seu próprio histórico sombrio de violações de direitos humanos, assim como os de seus aliados no Oriente Médio. A mídia do Irã também divulgou extensivamente um tweet do ministro das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, que comparou a brutalidade da polícia do EUA contra afro-americanos às sanções do país contra o Irã. Um usuário diz que, enquanto acendiam velas para George Floyd, autoridades iranianas prenderão pessoas que acenderam velas pelos mortos no acidente de avião ucraniano derrubado por um míssil iraniano por engano no início do ano. Outros também contrastam a reação do Irã aos eventos no EUA com os protestos que ocorreram no Irã em novembro passado, durante os quais, segundo a Anistia Internacional, mais de 300 pessoas morreram após repressão policial. O jornalista Dmitry Kiselyov disse na televisão que, se algo semelhante tivesse acontecido na Rússia, os EUA e outros países estariam pedindo a imposição de novas sanções contra Moscou. Kiselyov questiona por que Washington tentaria ensinar o planeta a viver, se os EUA não só têm cenas de violência e brutalidade, mas também têm o maior número de mortes por coronavírus. No programa de Travessa e Togenedele, as políticas de Trump foram comparadas a um cenário chinês, no qual ele implementa medidas duras contra manifestantes e uma proibição severa em redes sociais, uma referência à ordem executiva do presidente do EUA que busca impor maior responsabilidade às plataformas pelo conteúdo que nelas circula. O noticiário noturno Vremya, exibido no canal 1 da Rússia, fez observação semelhante, dizendo que os EUA estavam reagindo aos protestos com táticas semelhantes às empregadas pelas autoridades da Turquia e do Egito, que Washington havia considerado anteriormente como criminosas. Os jornais da Turquia também relatam o tweet do presidente turco, Recep Erdogan, sobre George Floyd, dizendo que está profundamente triste com sua morte, que afirma ter sido o resultado de uma abordagem racista e fascista. Nas redes sociais da Turquia, contas pró-governo comparam as críticas feitas às intervenções policiais da Turquia em protestos com o que está acontecendo no EUA. Durante a última grande onda de protestos na Turquia, desencadeada pelos planos de construção no Parque Gezi, em Istambul, em 2013, autoridades do EUA manifestaram preocupação com relatos de força policial excessiva,
pedindo ao governo do presidente Erdogan que respeite o direito de manifestação. Em um popular fórum de debates online, um usuário diz que Erdogan é o presidente de um país em que uma criança foi morta após ser atingida na cabeça por uma lata de gás lacrimogênio, referindo-se a Berkin Elvan, de 13 anos, morto durante os protestos de 2013. Outros apontam para a atitude de dois pesos e duas medidas dos governantes turcos ao destacar o racismo no EUA, enquanto permanecem calados em relação à violência nas províncias curdas da Turquia. Como estão hoje os racistas do meu país que são contra o racismo no EUA? Se suas críticas acabaram, deixe-me levá-los à margem, diz o jornalista Nurkan Baysal. Junto à mensagem, Baysal compartilhou um relatório sobre uma sepultura coletiva recentemente descoberta na cidade de Mardin, no sudeste do país, onde acredita-se que estejam os restos de 40 pessoas.